Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Pet Center Comércio e Participações S.A., a PETS, para discussão de resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Sérgio Zimmermann, fundador e CEO, Aline Pena, VP de Finanças, RI, ESG e Novos Negócios, e Matheus Nascimento, gerente sênior de RI, ESG e Novos Negócios. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da PETS. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast por meio de videoconferência, podendo ser acessado no endereço www.ri.pets.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que todos os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para PETS que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da PETS, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a PETS. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da PETS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Sérgio Zimmermann, CEO da companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir. Obrigado, Simone. Bom dia a cada um que nos acompanha aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Momento de prestar contas do que foi o nosso quarto trimestre. E antes de entrar propriamente na apresentação, só aproveitar para enfatizar uma mensagem que nas interações ao longo dos meses a gente tem reforçado sobre a questão do quanto o varejo pet é resiliente em relação ao varejo brasileiro de forma geral. E o quanto a Pets também se descola do segmento pet. Vejam que a apresentação desse quarto trimestre consolida 8 trimestres consecutivos de crescimento acima de 30%. Crescimento esse que seria bom em qualquer cenário, mas que é especialmente notável quando se considera o que tem sido os últimos trimestres para o varejo como um todo. Aqui também vale notar que, apesar de termos uma tese de crescimento, a gente tem conseguido fazer essa tese de crescimento ser escalável e, ao mesmo tempo, rentável, o que também nos diferencia em relação a algumas outras teses de crescimento. Então, iniciando a apresentação, pedir, por favor, para rodar o slide aqui, o próximo. Aqui, falar sobre o que é o principal diferencial competitivo presente que nós temos e o que a gente considera que tem sido justamente a espinha dorsal desse movimento de uma plataforma escalável e rentável que conseguiu dobrar o faturamento em 2021 contra 2019. É justamente a iniciativa que nós tivemos lá em 2015
quando a gente entendeu que a gente precisava penetrar no mundo digital, mas como já dito aqui por algumas vezes, dentro de um conceito que fosse rentável. E é exatamente assim que nasceu o conceito da omnicanalidade, utilizando qualquer uma das nossas hoje 177 lojas como mini CDs. E essa plataforma de omnicanalidade, ela consegue juntar duas coisas muito importantes. O mais alto nível de serviço, já que ela está muito próxima à casa do consumidor, e o menor custo de servir, já que a gente tem muito mais controlado esse custo de last mile. Agora, aqui, a mensagem central que nós queremos trazer é que nós não estamos acomodados com essa atual vantagem competitiva. Nós não temos muitas dúvidas que os principais concorrentes vão offsetar esse diferencial. Pode demorar 1 ano, 2, 3, 4, não importa, mas em algum momento eles devem offsetar e também conseguir construir uma plataforma talvez tão escalável e rentável como a nossa. Portanto, desde o início do ano passado, nós já trabalhamos com um novo diferencial competitivo, que é justamente a criação do ecossistema com pilares extremamente fortes, e a gente justamente iniciou isso com as aquisições. Então, aqui a gente traz um pouco o que foi o cenário naquele momento de IPO, que é um ciclo lá que se encerrou até 2020, e o que aconteceu a partir de 2021 que nós estamos trabalhando. Então, no que tange a visão, uma visão que foi escrita lá em início de 2014, que era ser a maior e melhor rede de pet shops da América Latina, nós justamente atingimos essa visão exatamente no ano planejado, no ano de 2020, quando então nós assumimos a liderança na América Latina no segmento de pet. E nós reformulamos essa visão para ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema do segmento pet até 2025. E é exatamente em cima dessa nova visão que a gente hoje toma todas as decisões de M&As, como integrar e o que aumentar de oferta em termos de produtos e serviços. Sobre a questão do mindset, até 2020, um mindset de um varejista tradicional, para agora um mindset de um ecossistema completo. No que tange a omnicanalidade, a gente já tinha, então, até 2020, a mentalidade de ser uma plataforma totalmente integrada entre físico e online, e agora a gente sabe que a experiência tem que ser cada vez mais full e a digitalização não se limitando ao processo de vendas, mas também ao processo de back-office, e a gente tem tido, nesse sentido, várias iniciativas para digitalizar e, portanto, aumentar a produtividade no que se refere ao apoio da operação. Em termos de produtos exclusivos, o produto da marca própria Pets, ela nasceu com o conceito, até hoje tem esse conceito, de ser o melhor custo-benefício. Só que nós demos um passo, um avanço muito importante, quando nós concretizamos a aquisição da Zidog, já que a Zidog põe produtos disruptivos. Não são produtos para serem melhor custo-benefício, sim para ser produtos que são inigualáveis no mercado. Podemos seguir. Dentro dessa visão de ecossistema, a gente tem tido bastante cuidado, então, no tipo de M&As que nós estamos fazendo. 3 já concretizados: Cansei de Ser Gato, Zidog e Cão Cidadão. Esses 3 hoje se encontrando numa fase de integração, e Petix, que foi anunciado no início desse ano e que aguarda ainda a aprovação do CAD para poder também entrar no estágio de integração, e não só integração com a Pets, como uma integração entre essas empresas adquiridas, já que a gente vê muitas sinergias, especialmente quando a gente enxerga Zidog e Petix, por exemplo, claramente ganhos interessantíssimos para ambas as empresas. Podemos seguir.
Aqui, só antes de pular para esse slide, acho que faltou uma mensagem central aqui. Se puder até voltar, por favor, Matheus. É, uma, uma característica dessas aquisições que me parece ser um diferencial muito importante. Aqui a gente não só olha para empresas, como está olhando para empresários, o que a gente chama aí da mentalidade dos fundadores, né? Então, em cada uma dessas empresas, nós temos fundadores brilhantes, fundadores visionários, fundadores que, no que se propuseram a fazer, fizeram o melhor na sua respectiva área. E a gente, ao fazer essas aquisições, a gente trouxe esses fundadores para trabalhar pensando nesse ecossistema. E é assim que a gente acredita que a gente vai conseguir fazer um ecossistema absolutamente diferenciado no mercado brasileiro. Pode seguir. Aqui são a forma como a gente enxerga esse ecossistema através de produtos diferenciados, o canal físico é muito forte, o canal digital sendo ampliado com as aquisições, um braço também no B2B, através das aquisições, especialmente de Zidog e Petix, também com um braço na Cão Cidadão, a parte de serviços, né, a parte de estética, a marca Ceres, que, como eu tenho anunciado ao longo de todo esse tempo, é um processo lento, gradual, mas muito firme. A gente continua, então, abrindo hospitais, a gente continua trabalhando para penetrar na verticalização e no projeto de plano de saúde. Avançamos agora na parte de adestramento, com a aquisição da Cão Cidadão. A parte de adoção, só notícias positivas em adoção, ao contrário do que é noticiado no mundo, onde o pico de adoção aconteceu lá no período de pandemia. Na Rede Pets, hoje, no início desse ano, por exemplo, a gente vive o melhor momento de número de adoções, justamente porque cada vez mais a gente tem investido em fazer adoções de melhor qualidade e que facilitem a vida do adotante, no sentido de criar a maior oferta possível e também garantir segurança nesse processo de adoção para que não aconteça o que tem acontecido em outras partes do mundo, que é uma adoção simplificada, mas depois com alto índice de devolução. Exatamente o que não tem acontecido com a gente. E na parte de conteúdo e cursos, a gente avançando muito nessa parte, o blog da Pets, um absoluto sucesso, com milhões de acessos mensais, e através das aquisições, novas oportunidades aí de conteúdo, especialmente agora na parceria com o Alexandre Rossi, do Autopet, já a partir de abril, lançando cursos online em parceria conosco. Podemos seguir. Aqui para falar dos destaques de 2021, a expansão foram 15 aberturas no quarto trimestre, salientando aqui que dessas 15 aberturas, 10 foram fora de São Paulo. A gente teve um novo recorde de inaugurações no ano, foram 37 inaugurações, foi o melhor momento nosso, então, de expansão. E eu volto a relembrar aqui que tudo isso muito acompanhado de indicadores operacionais e NPS, sempre na zona de excelência, que é o grande é a grande régua que serve para a gente saber se a gente pode ou não acelerar a expansão. Aqui também nós ampliamos 3 novas unidades federativas, Tocantins, Amazonas e Alagoas, o que significa que hoje nós já estamos presentes em 19 das 27 unidades federativas. Terminamos o ano com 168 lojas e para esse ano a gente continuará fazendo essa expansão nacional, como nós vamos ver logo à frente. Na parte da marca Ceres, foram 2 novos hospitais no quarto trimestre, foram 4 aberturas durante o ano, já são 132 centros veterinários, sendo até o final do ano 14 hospitais em 9 unidades federativas diferentes. Já teve uma nova abertura esse ano, portanto já são 15 hospitais em 10 unidades federativas diferentes. O faturamento total
nós tivemos um crescimento de 32% no quarto trimestre, e aqui, como eu disse inicialmente, destacando que é o 8º trimestre consecutivo com crescimento acima de 30%. Batemos a marca de 2,5 bilhões de faturamento no ano de 21, o que significa um pouco mais que o dobro do faturamento de 2019. Então, a gente que já tinha um CAGR ao longo dos 20 anos bastante robusto, a gente conseguiu, nos últimos 2 anos, acelerar ainda mais esse crescimento. Em termos de incremento de vendas, nós atingimos aí 760 milhões de delta de faturamento, o que é muito interessante, porque coincidentemente é o volume do terceiro maior player só de delta de crescimento que nós tivemos. Em termos de faturamento digital, a gente teve um crescimento em 2021 de 90%. Lembrando que esse 90% já é sobre uma base muito forte de 2020 por conta de pandemia. E aqui nós fechamos com um share de digital superior a 30%. Lembrando que em 2020, que já tinha sido um grande estouro digital, havia ficado em 23 pontos. Então veja que, mais uma vez, a gente cresceu 7 pontos de share no digital, mantendo níveis saudáveis de rentabilidade. E a omnicanalidade, que mais uma vez bate recorde no quarto trimestre. Aqui a gente ultrapassa os 89% de participação de omnicanalidade, mostrando que cada vez mais a gente tem conseguido utilizar muito bem a integração da tecnologia com as 177 lojas físicas. Em termos de mercado como um todo, a gente tem consolidado e ampliado a liderança de mercado, né? Então, o nosso share ele foi incrementado para 7,5%, segundo a Euromonitor, e isso significou um ganho de 1,5 ponto percentual. É bastante significativo isso, por todo o contexto de competição aumentada que nós tivemos em 2021. Podemos seguir. Aqui, falando um pouco sobre a agenda de 22, para compartilhar com cada um de vocês, 2022 é, sobretudo, um ano muito focado em integração do que a gente já anunciou de aquisição. A gente colocou 4 nomes excepcionais para dentro, mas a gente tem que saber fazer essa integração. E fazer essa integração com muita cautela, com muito cuidado e, sobretudo, privilegiando a criação de valor de longo prazo. Então, esse é um primeiro pilar fundamental para o ano de 22. O segundo pilar é a aceleração do varejo. Pela primeira vez, a gente alterou o guidance, falando em 50 aberturas, e estamos confiantes em fazer a entrega do que nós nos comprometemos, o que representa uma aceleração importante de expansão e que, novamente, será acompanhada de indicadores operacionais de NPS para a gente saber como a gente vai se comportar de 2023 em diante. E no terceiro pilar, o fortalecimento e a construção desse ecossistema, especialmente com a ampliação da oferta de serviços, estruturação da marca Seres entrando para serviços laboratoriais, pensando já em piloto de plano de saúde e já vendo, especialmente com o Alexandre Rossi, como que a gente amplia os demais serviços hoje não cobertos pelo Grupo Pets. Podemos seguir. Aqui, falando desse primeiro pilar, eu disse inicialmente, mas é muito importante reforçar. A gente está extremamente focado em pensar nessa integração de 2 formas bastante distintas. O cuidado de fazer a integração no back-office, no que se refere à parte de financeiro, no que se refere à parte de contabilidade, no que se refere à parte de governança, tudo isso não tem criatividade, isso tem regras, isso tem disciplina, isso tem datas. Então, aqui nós estamos atuando bastante forte para trazer as empresas adquiridas, que eram empresas de capital fechado,
para a governança necessária para uma companhia de capital aberto como a nossa. Então, aqui a gente está extremamente focado em fazer bem feito e da forma mais integrada possível com o que nós temos. Ao mesmo tempo, com muito cuidado de não destruir o que nos motivou a fazer a compra dessas respectivas empresas, que é a alma dessas companhias, o DNA dessas companhias, o jeito de se comunicar com o consumidor de cada uma dessas companhias, a mentalidade desses fundadores que é brilhante. E a gente quer preservar, ampliar e dar apoio para que eles voem dentro desse ecossistema. Então vejam que não é simplesmente uma integração que você passa um rolo compressor, pasteuriza e desfigura a empresa adquirida. Muito pelo contrário. A gente quer fazer na parte de back-office as melhores práticas que nós fazemos como empresa de capital aberto e deixar essa parte do contato com o consumidor todo o espaço para que essas empresas mantenham a sua alma e ampliem a sua escala de atuação. Aqui também destacar que em março nós fizemos um primeiro comitê dessas empresas adquiridas, com a participação de todos os fundadores. Foi uma reunião bastante intensa, muito rica, de trocas, onde um pôde conhecer melhor o outro e fazer brainstorming sobre as ideias que são possíveis fazer já de sinergias, como eu disse antes, não só com a Pets, mas como entre as empresas. Podemos seguir. Aqui no segundo pilar, que é justamente essa expansão, aqui é um reforço da mensagem inicial. A gente realmente quer abrir as 50 lojas. Aqui acho interessante dizer que 100% dessas 50 lojas já estão contratadas em termos de contrato imobiliário. Naturalmente, faltam ainda devidas autorizações para obras, para reformas, licenças de funcionamento, o que justamente ainda tem um desafio para abertura. Mas em termos de pontos, e a gente já tem aí os pontos devidamente contratados. A boa notícia é que aproximadamente 75% dessas lojas elas são fora de São Paulo. Lembrando que atualmente a gente já está no estágio de equilíbrio entre faturamento de São Paulo e faturamento fora, e gradualmente o faturamento dentro do estado de São Paulo vai sendo menor do que o faturamento fora. Então, só para lembrar que quando nós fizemos o IPO, a gente era uma empresa majoritariamente paulista e hoje a gente já está se tornando uma empresa majoritariamente não paulista. Né? Então, é uma empresa que tem conseguido fazer a nacionalização com muito êxito. Isso eu acho que aqui, quando se fala em expansão, é uma notícia super, super interessante, é que a gente tem ido do norte ao sul, do sudeste ao nordeste, passando pelo centro-oeste, com muita homogeneidade de receptividade. A gente percebe que o comportamento do consumidor que trata o pet como membro da família faz com que a recepção desse formato de loja seja muito, muito forte. A gente tem aberto lojas e o quanto mais distantes de São Paulo, melhor tem sido a receptividade de nossas lojas. Um outro detalhe importante também, e não menos importante, é o quanto a marca é democrática em termos de classes socioeconômicas. Todo mundo aqui sabe bem que marcas que se restringem a um público AB têm um número limitado de lojas para se abrir no Brasil. Não consegue ir além, porque, infelizmente, a gente ainda tem um plano de concentração de renda importante no país. Mas aqui a gente tem mais e mais aberto lojas em regiões mais periféricas e tem tido sucessos equivalentes às lojas melhor localizadas, o que mostra que a marca não só não sofre nenhum tipo de rejeição regional, geográfico, como também não tem rejeição em termos de classe econômica. Por isso, eu reforço o ponto que o nosso cliente target é uma fórmula matemática que significa renda disponível vezes grau de afeto. Se você for milionário, mas não gostar de pet, você não é nosso cliente. Se você tem uma renda disponível pequena, mas trata o pet como membro da família, você seguramente será nosso cliente, que é exatamente o que tem acontecido na periferia das grandes cidades. Aliás, vale a pena acrescentar aqui um comentário
que mesmo nesse cenário mais desafiador de inflação e, portanto, de compressão de renda, a gente tem visto um cenário muito parecido entre lojas melhor e lojas melhor localizadas e lojas em periferia. O cenário é muito idêntico, o que mostra que não existe uma correlação de renda como possa se imaginar, simplesmente de imaginar que clientes de menor renda estejam fazendo, por exemplo, o trade down ou deixando de frequentar nossas lojas. Isso absolutamente não está acontecendo. Aqui, dizer justamente que o NPS continua sendo um dos pilares muito importantes, continua NPS em zona de excelência. Também dá uma atualização aqui, que nós já abrimos 9 lojas nesse trimestre, até o dia 17 de março. Também é o melhor número para um primeiro trimestre de abertura de lojas, o que mostra que a gente está na trilha aí de entregar o nosso compromisso de 50 lojas. Podemos seguir. Aqui na parte de ampliação de oferta de serviços, lembrando que na parte de seres, a gente tem a exemplo do varejo, acelerado a base de clínicas veterinárias, colocado hospitais de excelência num ritmo mais lento, porque tem um aprendizado maior ainda nisso, principalmente em regiões novas, mas já são, lentamente a gente foi fazendo, já são 15 hospitais em 10 estados diferentes. Quer dizer, nada, hoje das 27 unidades federativas, 10 já contam com o hospital da Rede Seres. E a parte laboratorial, que está concluído uma consultoria, a gente já está em fase de discussões internas para em breve poder anunciar o nosso ingresso no mundo de laboratórios, seja através de algum tipo de aquisição, seja partindo do zero. Isso a gente ainda está definindo como que a gente vai iniciar. Para ainda dentro desse ano poder escolher alguma região para já fazer um primeiro piloto de um plano de saúde. Qual que é a diferença desse plano de saúde em relação aos planos de saúde que existem hoje no mercado? Os planos que hoje existem não são integrados, são planos que já existem há alguns anos, que cobram algum tipo de mensalidade, de prêmio do consumidor, mas depois você tem uma rede veterinária para atender, que por características de mercado é uma rede absolutamente desuniforme. Você tem clínicas muito boas e clínicas não tão boas assim, o que provoca um nível de insatisfação razoável por parte de quem tem esse tipo de plano. Aqui a gente, na verdade, vai trabalhar não num plano para atender em outra rede que não a Seres. É um plano absolutamente integrado, verticalizado, onde o controle da qualidade desse atendimento ficará totalmente sob a nossa gestão. E assim a gente imagina ter um produto que será diferenciado em relação aos demais planos de saúde. Daí a importância da rede se espalhar nacionalmente para que a gente possa ter geograficamente condições de atender bem a esses consumidores. Na parte de estética, as boas notícias aqui é uma escola de formação que nós começamos a fazer no ano passado e tem sido muito importante na formação de profissionais para os nossos centros de estética. E o agendamento via app, que nós começamos com piloto, concluímos o rollout já. Hoje, 100% das lojas já tem esse agendamento via app. E, para que vocês tenham uma ideia, esse número não para de crescer, mas a última atualização já indicava 40% de todo o agendamento nacional de banho e tosa já acontecendo pelo aplicativo, com nível de satisfação altíssimo por parte do consumidor. Na parte de serviços, aqui a gente vai trabalhar e a gente espera em breve poder anunciar entrar em novas frentes de serviços e em parceria com Alexandre Rossi. Podemos avançar. Na parte de ESG, além de pilares que talvez sejam mais comuns a outros varejistas, por exemplo, a nossa participação no Grupo Mover, que é o Movimento pela Equidade Racial, e outras iniciativas, aqui eu quero destacar que a nossa grande bandeira nesse tema é o bem-estar animal,
e a gente utiliza o Adote Pets como a principal bandeira ESG. Como eu disse instantes atrás, nós estamos no melhor momento de adoção, a gente tem investido bastante para que a adoção esteja no centro das nossas lojas, num local mais nobre, com as melhores instalações possíveis e com toda a equipe de apoio, para que a adoção aconteça num ambiente alegre, tranquilo, e que as pessoas que adotam não adotem por pena. Eu quero lembrar aqui que a principal razão de pessoas adotarem e depois abandonarem é a adoção feita por questões emocionais. A pessoa fica com pena, adota e depois descobre que não tem condições de cuidar e abandona de novo. E a gente não incentiva esse tipo de adoção. A gente quer pessoas que adotem por opção a compra. A gente acha que compra tem suas vantagens, adoção tem suas vantagens, e a gente quer dar essa opção livre para que o consumidor, para que o tutor decida o que ele quer fazer. Para cada tipo de tutor existe uma melhor solução, a gente respeita ambas as decisões, e para quem quer adotar, vai encontrar na Rede Pets excelentes opções e com ONGs credenciadas e certificadas por nós. Aqui nessa frente, uma parceria com a editora MOL, que é a maior editora social do planeta, tem permitido um programa de absoluto sucesso. Aqui a gente tem entregue, me parece que na próxima página a gente tem um pouco mais de detalhes sobre a MOL. Aqui com a editora MOL, veja que nós temos aqui mais de 3 milhões de reais doados para ONGs de proteção animal, ONGs que fazem parte do Adote Pets, que tem permitido também para situações de calamidade, através dessa parceria, a gente auxiliar, como foi o caso recente de regiões atingidas por enchentes. Então, a gente tem utilizado esse tripé de uma editora social vendendo produtos em nossas lojas. E aqui, só para que vocês tenham uma ideia, o maior best-seller da editora MOL foi justamente o livro Acho o Bicho 3, que vendeu 150 mil unidades, 155 mil. Lembrando que isso é vendido somente na Rede Pets. Tá? O calendário de 2022 também aqui tem uma previsão de vender mais de 150 mil calendários. Provavelmente é o calendário mais vendido no Brasil. E isso tem acontecido porque, de um lado, você tem a editora MOL com produtos de excelente qualidade, de outro lado, você tem um consumidor que entendeu claramente que esses produtos não é para rentabilizar nem para a editora MOL, nem para a Pets. É para criar valor para a gente poder sustentar projetos sociais e ajudar as ONGs de proteção animal. É a forma que o consumidor tem de participar com doações para a causa animal e tendo como contrapartida produtos de excelente qualidade. Lembrando aqui que essa doação atingiu mais de 80 diferentes ONGs. E aqui a gente tem uma preocupação não só em doar, mas em ajudar a fazer a gestão dos valores da doação para que isso não seja consumido sem pensar em uma gestão mais profissionalizada dessas ONGs. A gente tem tido um esforço bastante importante com as ONGs parceiras. Podemos seguir. Evidentemente que, com tudo isso que eu estou dizendo, a empresa tem passado por uma transformação bastante importante. Não só pelo crescimento, não só pelo fato de dobrar de tamanho em 2 anos, mas especialmente pela criação do ecossistema, pela integração com novas unidades, o que causa naturalmente desafios de estrutura organizacional. Semanas atrás, nós anunciamos uma nova estrutura organizacional, a qual eu compartilho aqui, onde nós criamos 5 caixas de vice-presidência, além de 2 diretorias que continuam se reportando diretamente a mim, além da ouvidoria. Portanto, nessa nova estrutura, passo a ter 8 reportes diretos, onde a Aline cuida do financeiro, do RI, do ISD Novos Negócios, o Luciano passa a cuidar de comercial, marketing e das empresas adquiridas, o Marcelo Maia, o VP Digital e Supply, o Rodrigo, operações de expansão, agora
operações de expansão unidos numa mesma vice-presidência, e um VP de serviços que está em fase de contratação. Aqui um VP não de características técnicas, a gente tem no comando da Sales a doutora Valéria, que tem uma característica técnica excepcional, e nós queremos agora um VP de serviços com uma mentalidade de negócios, no sentido de também cuidar do plano de saúde, cuidar da integração de todos esses serviços que nós vamos lançar para complementar nosso ecossistema. Então, aqui, além de ter esse objetivo, aqui também abre um espaço na linha de organograma no middle, para que muitos gerentes que hoje já têm senioridade para virarem diretores possam encontrar esse espaço dentro da nossa companhia e não precisem mudar de empresa para conseguir a promoção. Então, ele tem uma pertinência muito grande, a gente está muito feliz e internamente foi muito bem recebido essa nova estrutura organizacional. Podemos seguir. Podemos ir para a próxima? Aí. Então, agora, para fechar aqui a minha parte, antes de passar para a Aline, as perspectivas de 2022. Como que a gente iniciou 2022? Alinhado com as expectativas. Tá? Alinhado com expectativa, lembrando aqui que a situação macroeconômica, obviamente, todo mundo acompanha, sabe que não está fácil. Por isso que eu tenho dito e vou repetir inúmeras vezes isso. Me parece que saiu aqui a apresentação. Aí. O setor PET é resiliente, mas ele não é imune. E isso é muito importante destacar. Não confundir resiliência com imunidade. Em que medida que ele é resiliente? Vamos tentar entender um pouco o que está por detrás dessa resiliência. Eu brinco e me perdoem, mas eu preciso repetir isso, porque talvez alguém ainda não tenha ouvido, mas o cachorro, o gato, o passarinho, o peixe, eles não sabem a taxa do dólar, eles não sabem quem vai ser o próximo presidente, eles não sabem sobre inflação, eles não sabem sobre guerra Rússia-Ucrânia. Eles simplesmente, independentemente do que aconteça no mundo e no Brasil, eles continuam comendo a mesma coisa, eles continuam tendo necessidades de saúde e de cuidados exatamente da mesma forma. E os produtos relacionados a essa essencialidade do que o PET faz significa aproximadamente 80% do nosso faturamento. Então, vocês vejam que a gente tem 80% que não sofre oscilações do macro. E você tem 20% que sim, 20% são discricionários e que, diga-se de passagem, a gente tem sim sofrido por conta de uma compressão econômica. É super natural que esteja acontecendo isso. Então, um cliente que trocava, sei lá, de cama a cada 3 meses, talvez esteja trocando de cama a cada 6. O cliente comprava 3 roupinhas, compra uma só. O cliente comprava uma, não compra roupa agora. Tudo que não é essencial, o consumidor está postergando, até para compensar um pouco a inflação que acontece em pet food. E isso é claramente manifestado quando você tem o cupom crescendo um pouco abaixo do nível da inflação. Absolutamente natural. O saudável dessa história, e daí que vem o nosso equilíbrio de margens, é que essas margens do essencial, elas são menores, mas não tão menores assim do que as margens dos 20% restantes, o que permite que, no total, a gente mantenha ainda margens bastante saudáveis. E quando a gente fala em dupla resiliência, a primeira sinalização que eu dei é sobre o mercado. O mercado PET é resiliente por essa razão. E nós somos resilientes dentro do mercado porque esse formato de loja é um formato vencedor onde quer que ele vá. Então, quando a gente abre loja em novos locais, a gente, além de adicionar ao tamanho do bolo, a gente captura imediatamente uma parte do mercado existente, já que muitos consumidores aderem de forma imediata a essa loja de experiência que nós montamos em novos locais.
E aqui, então, para dar uma rapidíssima atualização, o Grupo Pets, no primeiro bimestre, já apresenta um crescimento de vendas de 40%, quando considerado já, então, as aquisições, especialmente Zidog. E quando você pensa, para existir uma referência de comparação, quando você pensa só na Pets, propriamente dito, sem aquisições, a gente tem um crescimento de 30% no primeiro bimestre, o que mostra que, apesar de todos os desafios que o varejo continua enfrentando, a gente ainda continua entregando um top line bastante robusto. E agora eu passo a palavra a vocês para a Aline, nossa CFO, para que ela apresente um pouco dos números e eu já volto para as perguntas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom dia a todos. Pode passar, Matheus? A gente vai falar um pouquinho sobre os destaques financeiros do trimestre. Então, a nossa receita bruta cresceu 32% versus o quarto TRI de 2020, um same-store sales aí de 16,9%. Cabe lembrar que a nossa base de comparação, que era uma base de 36,8%. Quando a gente olha tanto para o quarto TRI de 2021 quanto para o ano de 2021, a gente dobrou, em termos de receita bruta, aquilo que nós faturamos em 2019. Então, realmente é um crescimento muito importante versus 2019. O digital acabou sendo também um grande destaque do trimestre, a gente cresceu 57% sobre uma base de mais de 300% no quarto TRI 20. É importante dizer que a penetração digital sobre a receita total subiu de 26 para 30,9 no trimestre, né? E quando a gente olha o ano, a gente atingiu 30,3% da receita bruta. O nosso índice omnichannel também é recorde, no trimestre 89,1% da receita, lembrando que a gente considera a venda omni toda venda que ela é despachada da loja, né? Então, seja o ship from store, seja o pick-up, mais ou menos aí a proporção de 50% para cada uma das modalidades. Então, na verdade, a gente teve no trimestre 168 lojas de fato atuando como mini CDs, como mini hubs, um índice que aí é referência no varejo brasileiro e no varejo internacional também. E acho que dentro desse número, apesar de não estar destacado aqui no slide, Seres também teve um crescimento muito interessante, cresceu 26,4% sobre uma base de 35% no mesmo trimestre do ano anterior. Pode passar. Aqui, sobre a questão do lucro bruto, acho que é importante colocar para todos que ao longo de 2021 a gente revisitou o processo de ressarcimento tributário referente aos créditos da CAT 42. A CAT 42 ela é relacionada ao ICMS que a gente acumula à medida que a gente faz vendas para fora do estado de São Paulo, vindas do centro de distribuição. Então, esse montante no decorrer do ano, ele foi de 19,1 milhões, mas a gente ajustou e colocou, né, tudo isso foi reconhecido no quarto trimestre, mas referente ao trimestre mesmo, a gente está falando de 6,5 milhões. A margem bruta ajustada referente ao trimestre, ela foi, né, de uma expansão de 50 basis points. Acho que é importante também sinalizar que esse é um novo patamar de margem para a companhia. Então, esses créditos que a gente obteve, esses 19 milhões e os 6 milhões só do trimestre, eles permanecem, tá, ao longo dos próximos trimestres. Não necessariamente crescendo na mesma proporção da receita, porque nós vamos abrir um centro de distribuição em meados desse ano, talvez mais ali para o segundo semestre, e quando eu começar a despachar os produtos do estado de Goiás, os meus créditos, eu não tenho mais o efeito da substituição tributária, então eu passo a acumular menos créditos. Então, vocês podem continuar esperando aquilo que a gente já vinha sinalizando para o mercado em termos de margem EBITDA para o ano. A gente vinha falando que por conta de toda a nossa expansão, é esperado uma pressão de margem ali em torno dos 40 basis points. Essa pressão, ela se mantém com esses créditos, só que com um patamar de margem agora bem mais elevado, tá? Quando a gente fala de EBITDA ajustado, então, por conta aí de algumas eficiências que a gente conseguiu, apesar de dissídios, apesar de inflação sobre embalagens e a participação do digital, que aumentou muito no trimestre, ainda assim a gente conseguiu outras eficiências internas, então esse ganho de lucro bruto, né, o ganho de 50 basis points no lucro bruto, ele passou também para o EBITDA e nós expandimos 50 basis points a margem EBITDA ajustada do trimestre. Lucro líquido, a gente atingiu 31,9 milhões, importante colocar também qual foi o crescimento do lucro, tirando os efeitos não recorrentes do período, foi um crescimento de 27,8%. Sobre os não recorrentes, também queria pontuar
que a gente apresentou 14 milhões de despesas não recorrentes no trimestre. Desses 14, 12 milhões foram integralmente relacionados à transação, ao M&A da Zidog, principalmente FIIs relacionados a advogados e bancos que a gente usou na transação. Então, esse efeito, a gente não tem mais nada, digamos assim, para ajustar que seja material nos próximos trimestres referentes à transação. Pode passar. Aqui o Sérgio já comentou um pouco sobre o nosso perfil de lojas, então a gente já está em 19 UFs, abrimos durante o trimestre 3 novas UFs, então Tocantins, Amazonas e Alagoas. Acho que o segundo gráfico do slide é um gráfico muito importante porque mostra que 54% das nossas lojas ainda possuem menos de 3 anos, ou seja, não estão maturadas e tem todo esse incremento ainda de maturação e de margem, né, de escala para elas atingirem, e 22% das lojas ainda estão no seu primeiro ano. Então, até quando a gente fala dessa questão da margem para o ano, não só temos a aceleração da abertura para 50 lojas, como também a gente tem todas essas lojas que nós sinalizamos, as 25 lojas que a gente abriu ao longo do segundo semestre, lojas essas que estão entrando agora numa curva de break-even, tá? Pode passar, Matheus. Acho que é importante dizer, né, que essas 50 lojas que a gente vai abrir, a gente está abrindo sobre um parque de 168. Então, estamos expandindo em apenas um ano 30% da nossa base de lojas. Nesse próximo slide, acho que cabe destacar aqui que é o 8º trimestre consecutivo que a gente cresceu acima de 30% ao ano, e mesmo quando a gente olha no terceiro gráfico a questão do crescimento do same-store sales, o 16,9 ele tem uma base muito difícil de 36,8, mas quando a gente olha sobre a referência, né, 2021 contra 20, a gente conseguiu, mesmo com uma base de 26%, crescer outros 26%. Esses 26%, eu também queria abrir para vocês que a gente está falando aqui de 11% de ticket e 15% de cupom, tá? Então, isso mostra que apesar da inflação, a gente tem conseguido, sim, crescer cupom aí ao longo do ano. Pode passar, Matheus. Aqui, sobre a plataforma digital, a gente também já adiantou para vocês o crescimento, né? Então, a gente já está com 1 milhão de usuários, né? De usuários ativos no nosso app todos os meses. 67% do faturamento do digital já vem do app, e em termos de downloads, a gente já agora representa a soma do segundo e terceiro colocados do segmento juntos, né, em termos de downloads. Então, mostra o quanto a gente tem sido forte também em trazer novos clientes para a nossa base, e também com ferramentas cada vez mais assertivas em termos de algoritmo, para a gente fazer o LTV/CAC individualizado. Então, nossos algoritmos são proprietários e a gente tem sido muito assertivo nesse sentido. Acho que outro destaque positivo é o nosso programa de assinatura, a gente já está com 260 mil assinantes, e esse trimestre foi o menor churn em 2 anos, ou seja, os assinantes eles entram na base e eles continuam comprando conosco. Por fim, acho que nesse slide também cabe dizer que apesar de todo esse crescimento, né, da penetração digital, a margem EBITDA em si do nosso e-commerce, ela também tem crescido no ano contra ano. Então, isso tem garantido com que, quando vocês olham a margem consolidada da Petz, a gente não tem nenhum tipo de pressão incremental vindo disso. A gente tem conseguido offsetar esse efeito de outras maneiras. Pode passar, Matheus. Aqui é um pouco do que eu mencionei a vocês, né? Então, nós, Petz, somos o líder no ranking aqui de downloads de app, tanto nas plataformas de Apple, como também de Android. E aqui, cabe mostrar também algo que a gente foi discutindo com vocês ao longo aí do 4º trimestre, quando optamos por ser menos agressivos em Black Friday. Então, vocês podem ver uma diminuição ali da agressividade de downloads ao longo de novembro e dezembro, mas a gente já volta a retomar esses patamares e se distancia da concorrência em termos de downloads. Pode passar, Matheus. Aqui a gente traz algumas iniciativas aí de melhora de experiência do cliente, digitalização dos colaboradores, e a foto ilustra aqui o nosso Pickup Store. Então, a gente já tem em algumas das nossas lojas esses lockers, e eles são muito interessantes porque diminuem muito, né, o tempo de espera do nosso cliente. Ele não precisa aqui ter interação humana, na verdade, ele chega e com QR Code ele já pode retirar o seu pedido. Pode passar.
Aqui também a gente traz um pouco sobre o Minhas Ofertas. O Minhas Ofertas hoje é um grande diferencial competitivo da Petz. A gente tem aumentado a participação de clientes que têm ofertas ativadas, então, em relação aos trimestres anteriores, a gente tem 3 vezes mais clientes ativando as ofertas no aplicativo, né? Isso melhora também muito a relação com o vendedor da loja, porque o vendedor da loja, ele estimula o cliente a baixar a plataforma, então a plataforma ela pode ser usada tanto na loja física quanto no digital, e isso é muito bom para nós, porque a gente vai alimentando cada vez mais os nossos algoritmos preditivos e criando oportunidades do que a gente fala que é o upselling, né? Então, na verdade, para aquele consumidor que está sempre ali acostumado a comprar ração, eu entendo o perfil dele e passo a oferecer outras categorias, isso tem funcionado muito bem. Entre outros elementos aí de digitalização, acho que um destaque importante é o banho e tosa. A gente aqui coloca, né, que 23% de todos os agendamentos já foram via app no quarto trimestre, só que agora em março esse número já está próximo de 40%. Então a adesão ao agendamento online tem funcionado muito, muito bem. Então, acho que todas essas iniciativas aqui, né, em resumo, funcionam para aumentar a produtividade cada vez mais. O próprio self-checkout é uma ótima maneira para a gente melhorar a questão de mão de obra em final de semana, feriado, enfim. Então, isso também ajuda no nosso produtividade e custo também. Pode passar, Matheus. Bom, aqui a gente traz um pouco o que nós já falamos, né, sobre margens, então a gente conseguiu ter essa expansão de 50 basis points na margem bruta, aqui já olhando para um cenário ajustado, apesar da questão da inflação, apesar da questão da participação de mais, né, alimento no mix, como o Sérgio já mencionou, alimento, a categoria cresceu 57% no trimestre, e, né, no gráfico do lado direito, a gente coloca aqui o nosso novo patamar de margem, né? Então a gente está falando aqui de 9,8% de margem EBITDA no trimestre. Aqui são números de fato recorrentes, né? Não tem nenhum ajuste para fazer, porque, na verdade, esses ressarcimentos tributários, eles fazem parte do ano da operação em si, tá? Pode passar, Matheus. Em termos de investimentos, né, em termos de CAPEX, a gente investiu em torno de 100 milhões no quarto trimestre, basicamente, né, o grosso desse investimento vindo de aberturas de novas lojas e hospitais, e também na sequência em torno de 15 milhões com os investimentos em tecnologia e digital para, de fato, entregar tudo aquilo que a gente mencionou nos slides anteriores. Em termos de alavancagem, a gente está com, né, uma dívida caixa líquido EBITDA em torno aí de 1,9 vezes, principalmente por conta dos recursos do follow-on que nós fizemos em novembro, quando a gente arrecadou aí próximo de 780 milhões de reais, então a gente está numa posição bastante confortável, a gente vai abrir 50 lojas e, na média, cada uma dessas lojas, a gente tem um investimento de 5 milhões e meio, 6 milhões de reais de CAPEX. E nesse número do nosso investimento, a gente também inclui o CD de Goiânia, que nós vamos investir ao longo da metade do ano. Por fim, a gente vai trazer aqui alguns updates sobre o ecossistema. Acho que a primeira mensagem que a gente quer passar é a questão da Zee.Dog. Pode passar, Matheus? Ainda não virou aqui para mim. Não. Bom, eu vou falando enquanto o slide não aparece. Então, a Zee.Dog, ela fechou em 220 milhões de faturamento bruto em 2021, foi um crescimento de 75% em relação ao ano de 2020. Em 2022, dados consolidados de janeiro e fevereiro, a Zee.Dog apresentou 53% de crescimento. A gente gosta de falar do crescimento da Zee.Dog, porque apesar, né, do Sérgio ter comentado que na nossa categoria de discricionário, na Petz, a gente de fato tem ali algum trade-off dos clientes para privilegiar a questão do alimento, a Zee.Dog, com sua força de marca, tem conseguido crescer mesmo assim, né? Então, ela cresceu aí 53% em janeiro e fevereiro combinados. A Zee.Now também é um grande destaque, com um crescimento de 100% no período, e a operação internacional da Zee, onde ela está em mais de 50 países, também cresceu 32% nos primeiros meses de 2022. A partir do próximo trimestre, a gente vai passar a consolidar os resultados da Zee.Dog. No próximo slide, a gente fala um pouco sobre as 4 frentes de integração que a gente tem trabalhado aqui internamente. A primeira a gente até já
já comunicou, através de comunicado ao mercado, a criação do Pets Innovation Studios, que na verdade é uma grande plataforma para a gente desenvolver cada vez mais produtos de marca própria. Quando a gente coloca toda a marca própria que a Pets já possuía internamente, mais a Zidog e mais a Petix, que ainda, obviamente, está pendente de aprovação de CADE, a gente chegaria para um patamar de marca própria próximo dos 6% do nosso faturamento, e a gente entende que tem muito espaço para crescer isso, e a gente tem, inclusive, aumentado o nosso volume de marca própria já com essa assinatura de design, de inovação do time da Zidog. Outro ponto muito interessante sobre a Zidog é a expansão da presença nos Estados Unidos. A Zidog fechou uma parceria com uma grande superstore de pet nos Estados Unidos, e ela já vai estar em setembro de 2022 em 300 lojas de um total de 1.500 lojas, tá? Então, a gente em breve conta mais detalhes sobre essa parceria. Zinal também, acho que é uma das maiores fontes de sinergia que a gente vem sinalizando ao mercado. A gente já tem trabalhado nessa integração de modo que Pets passe a comprar, né, diretamente dos fornecedores e não mais através de distribuidores. Isso tem um ganho de eficiência e de margem, né, que ao longo aí do primeiro semestre a gente já deve ter algumas sinergias. E por fim, cabe dizer sobre o sortimento da Zidog nas plataformas de pets, que já é uma grande surpresa positiva. A gente vai mostrar mais detalhes no próximo slide. Então, basicamente, a representatividade da categoria de acessórios, né, coleiras e guias, nas lojas pets aumentou 850%, né, trimestre a trimestre, no quarto tri 2021, e o share de coleiras e guias, para vocês terem uma ideia, em fevereiro, já é de 40% da marca Zidog. É interessante que esse número, esses 40% de share, eles são muito semelhantes, independentemente de onde o bairro da loja está localizado. Então, mesmo em lojas mais de periferia, e eu dou aqui o exemplo de uma loja na Marechal Tito, na zona leste de São Paulo, o share de Zidog na categoria de coleiras é de 45%. Ele é, inclusive, até maior do que a gente verifica no Itaim Bibi. Então, mostra realmente o quanto, o que o Sérgio mencionou, a questão do vínculo emocional que se tem com o cão, por mais que a sua renda não necessariamente seja tão alta, que é o caso dessa loja em Marechal Tito. Outra questão muito importante aqui de mencionar é que 100% das lojas já estão com todo o sortimento de coleiras e guias disponível, e a gente já adicionou entre site e lojas mais de 200 SKUs da Zidog. Então, acho que aqui era a segunda fonte de sinergia que a gente falava bastante para o mercado, e a gente já começa a ver isso acontecer na prática. Pode passar. Aqui a gente traz a questão da Zidog Kitchen. O lançamento vai ser ao longo do segundo trimestre de 2022. A gente vai começar a vender inicialmente pelo site da Zidog, na sequência Zinal, e logo depois nas lojas Pets. A ideia é a gente manter essa distribuição ao longo do ano, e eventualmente no próximo ano a gente pode pensar na distribuição internacional. Eu vou passar um vídeo muito rápido sobre o processo já de invase da Zidog Kitchen. Aqui são alguns testes, o produto ainda não está em comercialização, mas para vocês verem como funciona e como ele não é refrigerado, né, o que é uma das grandes vantagens competitivas por conta da shelf life. Pode passar. Pode passar para o próximo slide. Aqui a gente vai falar também só um pouquinho sobre Cansei de Ser Gato. Então, a gente sempre mencionou para o mercado racional por trás dessa aquisição, né? Apesar das meninas terem um negócio ainda pequeno, ele é muito escalável sob o ponto de vista de geração de conteúdo. E é muito estratégico porque a categoria de gatos, ela cresce muito, né? Ela cresce cerca do dobro do que cresce a categoria de cães, e dentro da Pets, essa categoria cresceu 57% em 2021. Atualmente, nas lojas que a gente já colocou o portfólio completo da Cansei de Ser Gato, a marca Cansei de Ser Gato já representa 15% do share na categoria de acessórios, o que é um número que a gente comemora bastante. A gente tem 3 lojas com essas pontas de gôndola, como vocês veem na foto, e a ideia é fazer o rollout disso ao longo do ano para mais algumas dezenas de lojas. A gente também destaca aqui o segundo chamado da dominação mundial felina. A gente fez um evento na loja de Botafogo, foi a primeira vez que a Cansei de Ser Gato foi para fora de São Paulo, em termos de exposição de produto, e no dia do evento, 80% de todos os produtos vendidos para gatos foi da marca Cansei de Ser Gato.
Então, também é uma aquisição que tem nos trazido aí boas notícias. Pode passar para o próximo. Por fim, a gente traz um update da Cão Cidadão. Não está passando aqui para mim o slide. Pronto. Acho que Cão Cidadão de updates aqui que são interessantes compartilhar com vocês. A gente vai lançar os cursos online do Dr. Pet, do Alexandre Rossi, na nossa base de clientes, agora em 1 de abril. A partir da próxima semana, a gente já vai começar a fazer alguns disparos para a nossa base de assinantes, a gente vai divulgar no site da Pets, então essa é uma fonte aqui de dar mais conteúdo, de oferecer um serviço adicional para os nossos tutores. Também vamos criar as lojinhas virtuais, como se fosse um programa de afiliados para os nossos franqueados, para que quando eles forem na casa dos clientes adestrar, né, os animais, eles possam também oferecer os produtos que eles mais indicam através da lojinha deles, que é uma lojinha ali Powered by Pets, né? A gente também tem trabalhado bastante na expansão nacional dos franqueados Cão Cidadão, porque hoje eles ainda estão mais concentrados aqui no Sudeste. A nossa ideia é ter mais franqueados pelo Brasil todo. E, por fim, a gente tem reforçado muito a produção de conteúdo, a gente tem usado muito a figura do Alexandre Rossi para criar algumas lives que beneficiam seres, que beneficiam a pets. A gente tende, o próprio Alexandre, ele convida alguns embaixadores, alguns veterinários para trazer mais ali engajamento e mais credibilidade a todas essas lives que ele participa. Então, também é uma parceria que tem acontecido muito bem. Tem tido, como o Sérgio falou, bastante troca de experiência entre as companhias adquiridas. Acho que era isso, eu passo agora para as perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Thiago Macruz, do Itaú BBA. Oi, pessoal. Um tema que tem ganhado muita relevância nas conversas sobre pets são as pressões potenciais inflacionárias. Queria entender se vocês sentem algum tipo de trade down de marcas, mesmo em ração? Como têm sido as conversas de repasse de preço com fornecedores? Thiago, bom dia, obrigado pela pergunta. De fato, existe uma pressão inflacionária, sobretudo na matéria-prima da indústria do pet food. A gente tem tido conversas difíceis com a indústria, tentando conter ao máximo o repasse de preços para o consumidor, mas a indústria também, de forma justificada, tem seus limites do que dá para segurar. E esse repasse tem acontecido na medida do necessário. Sobre a sua questão sobre o trade-down, tem sido desprezível o número de trade-down que a gente tem observado. O que eu diria é que o que tem acontecido é que não está havendo trade-up nos níveis de uma normalidade econômica. Ou seja, quando a economia está estável, a gente consegue migrar bastante consumidor que vem dando suas rações de marca premium ou de marca de manutenção, a gente tem conseguido fazer que esse consumidor migre para categorias melhores. Num cenário mais restrito de renda, a gente não tem conseguido migrar e fazer o trade-up. Então, se por um lado a boa notícia é que não tem o trade-down como se imagina, o que tem pressionado o crescimento de super premium é justamente não estar havendo o trade-up que nós gostaríamos e em tempos normais aconteceria. Isso, de certa maneira, embute uma contratação de trade-up para quando a gente tiver uma melhor condição de renda da população. Porque a gente sabe que um percentual das pessoas que hoje dão rações que não são as top, na medida que elas tiverem consciência sobre o benefício de dessas rações de melhor qualidade e que a renda permitir que ela faça essa migração, ela o fará, e como todo contingente que já o fez,
provavelmente não abandonará mais a marca que escolheu pelo benefício inequívoco que traz na expectativa e na qualidade de vida do pet. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Richard Cathcart, do Bradesco BBI. Queria perguntar sobre o programa de assinatura. Impressionante que já está em 23% da receita. Queria entender como vocês estão usando essa conexão com o cliente para vender produtos não alimentares e serviços, e se qual é o nível de cross-sell. Richard, obrigado pela questão. De fato, a assinatura tem crescido trimestre após trimestre como importância no faturamento. Aqui existe um trade-off que nós fazemos. Aquele consumidor que passa a ser assinante, no geral, ele passa a dar uma margem menor, mas um cash margin maior, já que ele aumenta claramente a frequência de compras e a utilização de produtos e serviços. A gente tem utilizado de uma maneira bastante interessante, incentivando ele com descontos diferenciados no que tange a serviços, e de uma maneira geral, não só para assinantes, com muito êxito no programa de Minhas Ofertas, utilizando toda a inteligência de dados, que não se restringe aos assinantes, no sentido de ofertar novas categorias, produtos correlatos do que aquele consumidor está comprando com preços especiais. E isso tem sido uma estratégia muito bem sucedida, onde o tutor tem reconhecido isso como um gesto de como ele se sente reconhecido, é um gesto de personalização. É como se ele comprasse num lugar pequeno e que o dono lá do estabelecimento conhecesse os hábitos dele e soubesse ofertar para ele coisas que faz sentido. E isso a gente está conseguindo fazer através do uso da inteligência artificial. Então, isso tem sido, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta muito poderosa de crescimento da companhia. E lembrando que a assinatura traz uma recorrência excepcional. Um cliente, quando vira assinante, não só existe aquele núcleo de produtos que ele assinou para recorrência, mas o benefício que ele tem em qualquer compra spot, ele acaba sentindo que faz muito mais sentido fazer todas as compras numa única companhia e não ficar diversificando entre as diversas opções do mercado. Complementando também, Sérgio, acho que nessa questão do cross-sell de assinante com serviço, né, a gente tem o exemplo do Alexandre Rossi, que eu acabei de mencionar, a gente vai disparar os cursos primeiro para a nossa base de assinantes. A gente também oferece descontos especiais para os nossos assinantes de produto testarem, por exemplo, o serviço de banho e tosa, então eles têm alguns benefícios extra, né? A gente oferece teleorientação veterinária de seres para esses assinantes também, então a gente já tem sim alguns cross e a ideia é aumentar cada vez mais. E lembrando um dado que a gente costuma também dar, que esse cliente do serviço, ele tende a comprar 2 vezes mais produtos, então ele é um cliente que, apesar do nosso percentual de faturamento de serviços, ele ainda ser, né, relativamente menor em relação ao todo, ele gera uma venda de produtos muito maior. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Bob Ford, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia, Sérgio, Aline e Mateus. Parabéns pelos resultados e obrigado por pegar minha pergunta. Sérgio, como o ambiente econômico está impactando os planos de alimentos de marca própria no Brasil, tanto em secos quanto frescos? E como devemos pensar sobre sua capacidade de escalar para atender essa demanda? Obrigado pela pergunta, Bob. Se eu entendi a sua pergunta, ela é bem específica em relação à marca própria em alimentos, é isso? Por favor. Em secos quanto fresco. Perfeito. Vamos lá, vamos dividir essa questão em 2 partes. A primeira no que se refere à entrada da marca própria nas rações secas, que pelo nosso cronograma de marcas próprias já era para ter acontecido, era para ter acontecido aí no ano passado, no segundo semestre do ano passado, e isso foi postergado e continua enfrentando dificuldades do ponto bom de entrada
por conta dessa questão da pressão inflacionária e ainda de um certo desequilíbrio na cadeia de abastecimento de matéria-prima de pet food. Claramente, a gente está aguardando um ponto melhor de entrada para a ração seca, para que a gente tenha um nível de conforto e possa entregar uma proposta para o consumidor que faça sentido. Então, você tem toda a razão nessa sua questão, a gente também está atento, e como é um produto que a gente ainda não entrou, a gente tem toda a tranquilidade para entrar no momento certo, e a gente tem a expectativa que isso possa ocorrer esse ano, mas naturalmente isso depende da estabilização da cadeia de supply da indústria pet food, para que a gente possa ter boas parcerias aí com a eventual indústria que vai fazer essa produção. No que se refere a produto natural, lembrando aqui que ao comprar a Zidog, isso significou a compra da Eleven Chimps, que é a maior produtora de alimentos naturais hoje do Brasil, que foi já rebatizada de Zidog Kitchen, que mudou todo o processo, está mudando, na verdade, todo o processo industrial. Uma empresa que fabricava produtos congelados e atendia os clientes por assinatura, passaram a ser uma marca de produto de alimentos 100% naturais, sem qualquer tipo de conservante, com um shelf life de 1 ano, que será vendido não só nas nossas plataformas digitais, como na nossa rede de lojas físicas. E isso a gente tem previsão de começar essas vendas agora, já no segundo trimestre desse ano. Então, por isso que eu tenho que dividir em duas partes. No que tange a Zidog Kitchen, as coisas acontecendo, andando, e a gente espera já ter os primeiros sinais para compartilhar com o mercado já na próxima apresentação de resultados. E no que tange a marca própria do alimento seco, aguardando ainda uma sinalização melhor para definir o ponto de entrada. Obrigado pela pergunta. Obrigado na resposta e novamente parabéns. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Rubem Couto, do Santander. Bom dia, pessoal. Tenho duas perguntas. Vocês podem dividir um pouco sobre a composição da margem EBITDA, pensando no canal Loja Física e Online, se nesse TRI a margem de contribuição entre eles, ela continuou constante ou teve alguma diferença no TRI? E um outro tópico, eu acho que eles falaram bastante sobre pressão inflacionária na margem, mas podem falar um pouco sobre isso também do lado de CAPEX, o quanto que a abertura de loja tem ficado mais caro e se isso afeta de alguma forma o target de ROIC de novas lojas, da expansão que vocês têm feito? Obrigado. Nada. Bom, respondendo as duas questões aqui, Rubens, sobre a composição da margem EBITDA, uma empresa, quando faz esse trabalho de omnicanalidade na plena acepção da palavra, não consegue, perde a capacidade, inclusive, de tentar enxergar desse jeito, porque as coisas se misturam de uma forma assim que fica impossível dividir para poder atribuir o que é EBITDA de uma coisa e o que é EBITDA de outra. A gente trabalha com algumas coisas de margem de contribuição, mas que estão longe de significar o conceito de poder atribuir o que seria o EBITDA de uma coisa e o que seria o EBITDA de outra. E aqui eu te dou um exemplo simples, né? Quando a gente faz um investimento numa loja física, isso não é um investimento físico somente, porque isso repercute diretamente nas vendas digitais, repercute no custo de servir uma venda digital, repercute no custo do CAC nosso, já que o CAPEX, que também é feito aqui, ele também serve como CAC na aquisição, então, de clientes para a plataforma digital. Então, assim, a situação ela se mistura bastante. A gente utiliza a mão de obra que está na loja física para fazer a separação da mercadoria para uma venda digital. E nós optamos aí, desde que nós concluímos esse processo, em definir que a gente mostraria sempre esse resultado consolidado da empresa Omnichannel para não criar distorções e
para não ter que ficar fazendo atribuições absolutamente subjetivas, o que é custo de online, o que é custo de físico, que nós sequer conseguiríamos fazer. No que se refere a CAPEX, aqui existe uma pressão inflacionária conhecida, é pública, né, essa pressão inflacionária. De fato, ela pressiona o custo de lojas e a gente tem incansavelmente monitorado para tentar cada vez ser mais eficiente no sentido de compensar esse custo de aumento por metro quadrado. De que forma? Tentando fazer cada vez lojas mais produtivas, portanto, lojas que possam otimizar a questão de metros quadrados, mantendo a questão do nível de experiência e repensando padrões de execução da loja que não impactem na segurança, que não impactem na funcionalidade da loja, mas que possam significar uma compensação dos custos de matéria-prima, tá? Do que é essencial para se fazer a loja. Mas tem toda a razão. Essa parte de CAPEX realmente ela tem pressionado ao longo já dos últimos 2 anos de uma forma mais importante e o custo por loja tem evoluído conforme a gente tem compartilhado com o mercado. Tá certo, obrigado, Sérgio. Legal. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Joseph Giordano, do JP Morgan. Olhando para a tendência de margens e mudança de mix de canais e produtos, como as margens se comportariam olhando de um ponto de vista like for like em mix canal? Como vocês têm visto pressões em fretes no cenário atual? Obrigado pela pergunta, Joseph. Eu vou passar para a Aline responder aqui, que eu estou monopolizando as respostas. Vai lá, Aline. Não, acho que na questão das margens, né, em termos de canal, a gente acha que o maior ajuste, ele acabou que já aconteceu no ano passado. Então, quando a gente fala de base de comparação, a gente vem de um 2021 que já tem uma participação de FUD muito relevante, né? E a gente também entende que em 2021, a participação dos outros itens, né, dos itens menos discricionários, ela foi afetada não só pela questão, né, do trade-off que precisou acontecer por conta de inflação, mas também porque a base de comparação era uma base de um momento que as pessoas estavam muito em casa, estavam fazendo aí grandes enxovais para os seus pets, né? A gente vendeu mais itens de piscina, mais itens de jardinagem, mais acessórios no geral em 2020. Então, a gente acredita que o mix, ele não deveria se deteriorar ao longo desse ano, o que significaria a nossa capacidade de manter margens brutas estáveis, já considerando esse nosso novo patamar. Não que isso esteja fácil, não que essa negociação com fornecedores esteja fácil, mas a gente tem aí algumas sinergias em termos de ajustes que a gente faz nos nossos programas de fidelidade, remoção de benefícios que a gente entende que não necessariamente estão surtindo a venda. Então, a ideia é pensar que o like for like não deveria mudar tanto, consequentemente, a gente não deveria ter grandes impactos em margem bruta para 2022. E quando a gente olha, né, para a questão de transporte, a gente fez ali uma grande concorrência, a gente está sempre trabalhando com muitos fornecedores, né, com muitos prestadores de serviço do last mile, né, a gente fez grandes concorrências, não só de transporte de CD para as lojas, como de lojas para consumidor final, e obviamente a gente não está imune, né, aos ajustes de combustível, etc., mas a gente fez boas negociações ao longo do final do ano passado, a gente até contou com consultoria especializada para isso, então a gente acredita que, apesar de existir a pressão aí no mercado, que é comum para todos, a gente conseguiu fechar bons contratos aí com muitos dos nossos fornecedores principais. Acho que tem o fato, né, que a nossa escala tem aumentado bastante, né, inclusive quando a gente coloca a Zinal também na conta. Então, agora a gente tem um momento de unificar, por exemplo, no Last Mile, à medida que a gente tiver muitos dos hubs da Zinal sendo operados pela Pets, a gente também pode, por exemplo, unificar entregadores, que é algo que a gente até então não tinha, e cada empresa tinha o seu próprio entregador ou a empresa que prestava esse serviço, tá? Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas.
Gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Zimmermann para as considerações finais. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir. Muito obrigado. Queria mais uma vez agradecer a audiência até aqui. Obrigado por poder compartilhar dados, estratégia da Petz com vocês. Aproveitar também esse momento para agradecer as interações que nós temos tido ao longo dos últimos meses, sempre interações muito ricas para o RI, para os VPs agora da companhia. Para mim, em especial, adoro a possibilidade de ter contato com investidores, com perguntas extremamente inteligentes, provocativas, ao pessoal do sell-side que acompanha a companhia, pessoal que também acompanha os investidores através dos relatórios dos bancos. Agradecer todo o carinho que a gente, desde o momento do IPO, foi recebido pelo mercado e reafirmar a imensa satisfação em ter aberto capital e estar interagindo ao longo desses meses de uma maneira sempre muito frontal, muito transparente, e podendo dizer exatamente o que a gente pensa e, sobretudo, entregando aquilo que a gente tem se comprometido diante de cada interação que a gente tem feito com vocês. Aproveito então para desejar uma excelente tarde de quinta-feira a cada um de vocês. Muito obrigado. Nos vemos aí nos próximos encontros. Um abraço a todos. A videoconferência da Petz está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.